Então, vamos dar início à nossa aula, ao nosso curso. Então, o tema é esse: controvérsias cristológicas ao longo da história. Quem é esse? Quem é esse homem, Jesus Cristo de Nazaré? Quem é Jesus? Essa é a questão central de toda a fé cristã. Desde os evangelhos, durante toda a história da igreja, chegando aos dias atuais, houveram muitas respostas deficientes, incompletas e mesmo heréticas a respeito de quem foi Jesus Cristo. Em todas as outras religiões, o mais importante não é a pessoa do seu fundador, mas o ensinamento dado por ele. Mas no caso do cristianismo é o contrário. O mais importante é a pessoa de Jesus e não o seu ensinamento. É claro que o ensinamento de Cristo é importante, mas você não pode desconectar uma coisa da outra. Você não pode desconectar o ensino da pessoa, e isso alguns tentam fazer. Então, no caso do cristianismo, o mais importante não é o ensinamento, é a pessoa de Cristo. Jesus poderia ter ensinado todas as coisas maravilhosas que ele ensinou, mas se ele não fosse quem ele foi, Deus e homem, a nossa salvação nunca poderia ter sido realizada. C.S. Lewis, um famoso escritor cristão do século passado, disse o seguinte: um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um louco. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Então, um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um louco. E a conclusão que podemos tirar da pessoa e dos ensinamentos de Jesus é a seguinte: ou esse homem foi um farsante, um desequilibrado, que não merece a nossa fé e nem sequer o nosso respeito, ou esse homem foi e é de fato o que ele disse a respeito de si mesmo, Deus. E nesse caso precisamos cair aos seus pés, adorá-lo e chamá-lo de Senhor. Mas não venhamos com nenhuma bobagem sobre ele ser um grande mestre humano. Essa, então, é uma frase de C.S. Lewis. E muitas pessoas têm Jesus apenas como um mestre humano, não o têm como Deus encarnado. Portanto, a singularidade do cristianismo repousa fundamentalmente na pessoa de Cristo Jesus, o Deus que veio a esse mundo e tomou a forma humana. A fé cristã simplesmente nada significa se Cristo for distorcido ou subtraído dela. Uma vez que o homem não pode elevar-se até Deus a fim de expiar o próprio pecado, Deus deve, de alguma maneira, entrar na existência humana e se tornar completamente humano a fim de realizar isso. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. E por ser tanto Deus quanto homem, ele se tornou o único caminho para a nossa salvação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Portanto, a nossa salvação está ligada visceralmente à pessoa de Cristo. E se a nossa crença a respeito de Cristo estiver errada ou distorcida, o resultado é que não poderemos ser salvos. Se não crermos que Jesus é Deus, ou se não crermos que Jesus é homem, não teremos os nossos pecados perdoados e não alcançaremos a salvação. Colocando de outra forma, nenhum Jesus falso pode nos salvar. Só alguém que é Deus e pode dar a mão a Deus, e é homem ao mesmo tempo e pode dar a mão ao homem, que pode ser esse intermediário ou essa ponte entre Deus e os homens. Se Jesus fosse só Deus, ele não podia dar a mão a nós. Ou se ele fosse só homem, ele não podia dar a mão a Deus. Ele precisa ser os dois, Deus e homem. E nenhum Jesus falso, então, pode nos salvar. Vamos tomar como base essa passagem da Escritura, Mateus 16, 13 a 17. Você está vendo esse título aí? Quem é Jesus? Nosso Senhor fez exatamente essa pergunta aos seus discípulos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias,
e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, nós vamos pegar esse trecho e vamos separar em classes. E o nosso estudo vai estar baseado sobre esse trecho das Escrituras. Esses versículos, eles podem ser divididos em 3 partes. Vamos estudar primeiramente essa pergunta que Jesus fez. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Qual que é a ideia do mundo em geral e das pessoas em geral a respeito de Cristo? Então, Jesus primeiro pergunta, o que as outras pessoas dizem que eu sou? Então, vamos ter primeiro uma visão do que o povo, do que o mundo crê quem é Jesus. Então, a primeira parte da nossa aula, concepções de outras religiões a respeito da pessoa de Cristo. Islamismo. No islamismo, Jesus é apenas um profeta, um grande profeta, porém inferior a Maomé. Eles negam a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, o islamismo nega a divindade de Cristo, crê na sua humanidade, mas nega a sua divindade. Hinduísmo. Eles creem que Jesus é um místico oriental. Alguns acreditam que, em sua juventude, Jesus foi à Índia aprender a sabedoria. Como nós temos um hiato muito grande sobre a adolescência e o início da vida adulta de Jesus, muitos imaginam que Jesus foi, então, para o Oriente aprender sabedoria lá na Índia. Porque nós só temos, na vida de Jesus, um evento, que é o evento do seu nascimento, depois um acontecimento aos 12 anos de idade, quando ele foi com seus pais ao templo orar, e depois só aproximadamente aos 30 anos que ele começa o seu ministério. Então nós temos aí um hiato entre os 12 e os 30 anos de idade, que a Bíblia nada fala a respeito de Jesus. E então, por causa dessa lacuna, muitos então imaginam muitas coisas sobre a pessoa de Jesus, mas nenhuma delas tem base nas Escrituras. Então, para o hinduísmo, Jesus, em sua juventude, foi na Índia aprender a sabedoria. Ou seja, eles não creem também na divindade de Jesus. Na maçonaria, Jesus é mais um dos fundadores de religiões, como Krishna, Maomé, etc. E eles proíbem usar o nome de Jesus em suas orações. Então, creem que Jesus é apenas um dos fundadores de religiões, ou seja, não creem que ele é Deus, negam a sua divindade. Espiritismo. Jesus é um espírito puro, depois de passar por várias reencarnações. Ele não é Deus, mas apenas um médium de Deus. Portanto, o Espiritismo nega a divindade de Jesus. Muitas pessoas dizem, na ignorância, que elas são católicas espíritas. Isso é uma contradição em termos. Ou você é católico, apostólico romano, ou você é espírita. Porque há 2 questões básicas que diferenciam o espiritismo do cristianismo. A primeira é que, para os espíritas, Jesus não perdoou os nossos pecados na cruz. Nós pagamos os nossos pecados através de reencarnações. E também o espiritismo não crê que Jesus é Deus. E nós, cristãos, cremos que Jesus é Deus. Então o Espiritismo está tão contrário aos ensinamentos da palavra de Deus que é impossível uma pessoa ser católica espírita. Ou ela é católica, apostólica romana, ou ela é espírita. Ok? Adventismo do 7º dia. Eles dizem que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ou seja, ele não foi um homem perfeito. E que a expiação de nossos pecados é realizada parcialmente por Jesus e parcialmente por Satanás. Vocês acreditam nisso? Portanto, o adventismo do 7º dia, eles negam a humanidade perfeita de Jesus. Por quê? Porque Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. Mormonismo. Jesus é uma divindade que se auto-aperfeiçoa. Ele é filho de Deus Pai, que teve relação sexual com alguma deusa mãe, e Lúcifer é o seu irmão espiritual. Isso para os mormons.
Portanto, os mormons negam a divindade perfeita, porque creem que Cristo é uma divindade que vai se aperfeiçoando com o tempo. Testemunhas de Jeová. Jesus é um ser criado inferior a Deus Pai. E antes de vir para a Terra com um corpo aparente, eles não creem que Jesus tinha um corpo como o nosso, ele era conhecido como Arcanjo Miguel. Portanto, Jesus é a encarnação aparente do Arcanjo Miguel, porque ele era o Arcanjo Miguel antes de vir a esse mundo. É isso que pensam as testemunhas de Jeová. Portanto, elas não creem nem na humanidade de Cristo, porque eles dizem que Jesus tinha um corpo apenas aparente, e nem na divindade de Cristo, pois creem que ele era um arcanjo. Legião da Boa Vontade. Jesus é um espírito de luz e possuía um corpo aparente. E eles dizem que Jesus jamais afirmou que era Deus. Nós vamos ver que isso está errado. Portanto, eles também negam tanto a humanidade, porque não creem que Jesus teve um corpo como o nosso, quanto a divindade, porque eles dizem que Jesus nunca afirmou que era Deus. E ciência cristã. Para eles, Jesus é a verdade ideal. E eles dizem que Maria deu à luz uma ideia perfeita e deu o nome de Jesus a essa ideia. Portanto, Jesus é apenas um conceito ideal da verdade. Ele não é nem homem e nem Deus. Então, em todas essas falsas religiões, eles negam ou a humanidade, ou a divindade, ou ambos, a humanidade e a divindade. Portanto, a primeira parte aí desse trecho nós já respondemos. Vamos agora para a segunda parte, no qual Jesus perguntou aos seus próprios discípulos: mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Qual é, então, a visão do cristianismo a respeito da pessoa de Cristo? E, infelizmente, dentro do cristianismo, houveram várias heresias a respeito da pessoa do Salvador, e é isso que nós queremos trazer como a segunda parte do nosso curso. 2. Concepções heréticas na história da igreja a respeito da pessoa de Cristo. Veja bem, nós não estamos falando das pessoas de fora da igreja, não. Agora nós vamos falar das pessoas de dentro da igreja, aqueles que se diziam e se dizem cristãs. Quais são ou quais foram as concepções heréticas na história da igreja a respeito da pessoa de Cristo? Então aqui nós vamos ter uma longa exposição. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que no primeiro século, após a ressurreição de Cristo e após os evangelhos, 3 evangelhos serem escritos, havia uma corrente filosófica muito forte na época, chamada gnosticismo. E, de alguma maneira, essa filosofia tentou se fundir com a fé cristã, e a gente vai ver que isso nunca dá certo, nós misturarmos a nossa fé com alguma filosofia ou algum outro sistema de ensino ou de verdades. Estamos, então, começando a ver essa questão das concepções heréticas a respeito da pessoa de Cristo desde o primeiro século, ok? Gnosticismo. O gnosticismo foi uma tentativa de unir a fé cristã com as crenças gregas, principalmente o platonismo. Já no primeiro século, a principal heresia que se infiltrou na igreja primitiva foi o gnosticismo. A palavra gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. E a salvação era a principal preocupação dos gnósticos, a qual, segundo eles, poderia ser alcançada por meio da aquisição de conhecimento secreto e não pelo perdão dos pecados. Portanto, segundo os gnósticos, o problema do ser humano não era o pecado, mas a ignorância. Essa filosofia cria no dualismo entre matéria e espírito. Eles criam que Deus é um espírito absoluto e causa de todo bem, e que toda matéria é afastada de Deus e completamente má. Em outras palavras, tudo que é espiritual é puro, é bom, e tudo que é material é ruim e é contaminado, absolutamente mal. O ser humano, então, segundo os gnósticos, é um espírito eterno que, de algum modo, ficou encarcerado neste corpo mau, e ele tem de livrar-se deste mundo físico, material inferior, progredindo espiritualmente em direção a Deus. Alcança-se isso com a obtenção de certos conhecimentos, daí a palavra gnosis, conhecimentos secretos, que são fornecidos por mensageiros do mundo espiritual. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco.
E, por causa dessa corrente de pensamento no primeiro século, isso começou a se misturar ou infiltrar dentro da igreja. Então, começou-se a haver um gnosticismo cristão, que Cristo era apenas um desses mensageiros do mundo espiritual. E o menor deles, por quê? Pois entrou neste mundo material, que é um mundo mau e corrompido. Então, agora vai ficar claro para vocês. Então, no gnosticismo, Deus é um espírito, ele é luz, e ele habita no reino puramente espiritual, que é um reino puro e santo. E o homem habita num reino material, que é contaminado e impuro. E há uma grande distância entre o homem e Deus. E entre o homem e Deus há várias esferas celestiais, a qual o homem precisa se elevar até atingir a Deus, através do conhecimento esse secreto que alguns mensageiros do mundo espiritual iriam fornecer. Então, no gnosticismo, o homem é que vai em direção a Deus, galgando essas esferas espirituais até alcançar o mundo puramente espiritual. Só que, como eu disse, haviam mensageiros que forneciam conhecimentos secretos para você subir de uma fase a outra. Então, nós temos todos esses mensageiros que auxiliavam o homem a ir de uma esfera celestial a outra até chegar ao reino puramente espiritual. Por isso, a palavra gnosis, que é conhecimento. São conhecimentos secretos que esses mensageiros do mundo espiritual iriam contar para o homem ir galgando espiritualmente até alcançar a sua salvação. Então, nos níveis mais elevados, por exemplo, Gabriel era um desses enviados, depois Rafael, e tem muitos outros mensageiros do mundo espiritual. Mas para eles, Jesus era um desses enviados do mundo espiritual, só que o de mais baixo nível. Por quê? Porque ele entrou nesse mundo material, contaminado, impuro. Então, ele é que vai nos dar a sabedoria para galgar a primeira etapa espiritual. Esse é o gnosticismo cristão que estava se infiltrando dentro da igreja no primeiro século, ok? Então, nós precisamos ver a época em que esse ensino começou a adentrar a igreja. Então, nós temos aqui na barra superior as datas: 44, 45, 46 depois de Cristo. E também nós temos a data provável de redação dos evangelhos. O evangelho de Marcos foi redigido entre o ano 50 e 55, depois o evangelho de Lucas entre o ano 57 e 60, e depois o evangelho de Mateus entre o ano 60 e 66. Essas são todas datas aproximadas, ok? Mas nós temos documentação que apontam essas datas para a redação desses evangelhos. E nessas datas aqui, 45, 46, nós vamos até 69, e depois há um pulo aqui até o 89, 90, 91, até 96. Vocês vão entender por que essa segunda parte aqui. Então, nesses 20 anos, antes dos escritos do apóstolo João, o gnosticismo, que era uma filosofia muito popular, ela começou a entrar dentro da igreja, dizendo que Jesus é apenas um desses mensageiros espirituais e o de mais baixo nível. Então, para combater essa mistura ou essa heresia que estava entrando dentro do cristianismo, então nós temos os escritos do apóstolo João. E João escreveu o seu evangelho, as suas cartas e o Apocalipse, principalmente como uma resposta ao gnosticismo, que cria que Deus nunca poderia vir a este mundo, porque esse mundo é mau e contaminado. Deus é um espírito puro. E somos nós que temos que ir até ele, galgando esferas espirituais. Então, nós temos o Evangelho de João sendo redigido no final do primeiro século, entre o ano 90 e 95. Aqui também nós temos as cartas e o Apocalipse, mas vamos focar no Evangelho. É muito interessante notar que o Evangelho de João foi escrito exatamente nesse momento em que essa heresia, o gnosticismo, estava tentando adentrar a igreja. E quando nós vemos os escritos de João, nós vemos como que o objetivo dele, um dos objetivos, era combater essa seita herética.
O Evangelho de João, então, foi escrito primariamente para combater o gnosticismo que estava entrando na igreja. Olha como João começa o seu Evangelho. João 1:1 e João 1:14. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João começa o seu evangelho dizendo o seguinte: Deus se fez carne e veio até nós, e ele não perdeu a sua glória. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 2, preste atenção. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, nós podemos ver que nos escritos do apóstolo João havia uma resposta direta contra essa doutrina gnóstica. E João declara enfaticamente que Jesus era Deus e ele veio, ele tomou sobre si um corpo humano. Então, vamos ver aqui a diferença entre o ensinamento gnóstico, o gnosticismo e o cristianismo. No gnosticismo, o homem que vai em direção a Deus, mas no cristianismo, Deus é que vai em direção ao homem. E o Evangelho de João declara isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, nós temos Jesus neste reino material. O Verbo se fez carne, não se contaminou. Nós vimos a sua glória. Então, o cristianismo é completamente oposto ao gnosticismo. Mas o gnosticismo era tão forte na época que ele estava começando a se infiltrar na igreja e falando que Jesus era apenas um desses enviados do mundo espiritual. E João, então, responde dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Portanto, esse foi o primeiro desafio, a primeira heresia a tentar entrar no meio do cristianismo e atacando diretamente a pessoa de Cristo. Porque para eles, Deus nunca poderia vir a este mundo material que é mau em essência. Tendo abordado a questão do gnosticismo desde o primeiro século, então nós vamos começar a andar na história e ver outras heresias que estavam entrando na igreja e todas elas, como veremos, atacam a pessoa de Cristo, porque, como eu disse, a pessoa de Cristo é vital na fé cristã. Docetismo era uma seita gnóstica cristã, ou seja, misturava o gnosticismo com a fé cristã, que negava a humanidade de Cristo. Docetismo vem da palavra grega dokel, que significa parecer. Ou seja, Jesus parecia humano, ou era humano só na aparência. Então, nós temos aqui embaixo uma pessoa e duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E para o docetismo, Jesus ele não tinha um corpo como nós temos, ele apenas parecia humano. Eles aceitavam a Jesus como uma figura divina, mas negavam a sua humanidade, dizendo que ele não possuía um corpo semelhante ao nosso. Seu corpo era de uma substância essencialmente espiritual e somente parecia físico. Portanto, para os docetistas, Jesus não passava de um fantasma. Como consequência, Jesus não sofreu de verdade, mas sofreu só aparentemente, pois não era verdadeiramente humano. Eles afirmavam que Jesus desceu do céu, aparecendo repentinamente como um homem já adulto. Ou seja, ele não nasceu da Virgem Maria porque ele não poderia ter um corpo, porque este mundo material, ele é mau em sua essência. Era assim que os gnósticos compreendiam. Então, eles afirmavam que Jesus desceu do céu aparecendo repentinamente como um homem já adulto. Essa suposição tinha por finalidade fortalecer o pensamento gnóstico de que não faz sentido a divindade vestir-se com roupa suja, ou seja, ter um corpo material. Então, o docetismo, ele era uma forma especial do gnosticismo cristão. Vocês estão me ouvindo?
Estão conseguindo acompanhar? Sim, pastor. Ok. Mais alguém aí me responde? Jóia. Sim. Então, vamos dar a sequência. Se tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone, falar, me interromper, tá ok? Isso não tem nenhum problema. Então, a segunda heresia que tentou entrar no cristianismo foi o docetismo. Ebionismo, século I, era uma seita judaica cristã que negava a divindade de Cristo. Então, nós temos aqui embaixo uma pessoa, eles criam que Jesus era homem, ele tinha natureza humana, mas não criam que ele tinha uma natureza divina. Ebionismo vem da palavra hebraica ebionim, que significa pobres. E os integrantes dessa seita exibiam um alto rigor ascético, tendo João Batista como modelo de vida. Eles queriam viver de maneira muito simples, se vestindo de pele de camelo e comendo mel silvestre e gafanhotos. Eles eram muito rígidos nessa questão material de não dar prazer a este corpo mau. Como judeus, amavam a lei mosaica e criam que Jesus Cristo foi um simples homem, filho de José e Maria, mas tendo a Jesus em alta estima. Ele era um homem de elevada moral, cumpridor da lei e sucessor de Moisés. Jesus, para eles, era o Messias judeu, enviado pelo Deus dos judeus para o povo judeu, e sobre o qual desceu o Espírito Divino do Cristo em seu batismo, mas que, porém, se retirou do homem Jesus antes dele morrer na cruz. Assim, essa seita judaica cristã, apesar de ter Jesus em alta conta e reconhecer ele mesmo como Messias, devido à sua crença monoteísta, temiam afirmar a existência de mais um Deus ao reconhecer o Salvador como divino. Ou seja, Jesus é um homem de padrão elevadíssimo, sucessor de Moisés, o Messias enviado por Deus, mas ele não era Deus. Porque se eles reconhecessem a Cristo como Deus, então não haveria só um Deus, haveriam dois deuses. E o judaísmo sempre foi monoteísta, cria em um só Deus. Como eles não criam na Trindade, então eles se recusavam a acreditar que Cristo era Deus. E eles rejeitavam as cartas do apóstolo Paulo, pois criam que ele era um apóstata do judaísmo. Abrindo um parênteses, aqui em Belo Horizonte há uma igreja até famosa, uma igreja judaica messiânica, que exalta Jesus, diz que ele é o Messias, mas eles não dizem que Jesus é Deus. Preste atenção, se você está ligado a alguma religião judaica messiânica, comprove ou tenha certeza de que eles creem que Jesus é Deus, porque se Jesus não for Deus, ele for só um Messias humano, ele não pode pagar os nossos pecados na cruz, e ele não pode perdoar os nossos pecados e nos reconectar com Deus. Marcionismo, século II, dizia haver dois deuses diferentes, um no Antigo e o outro no Novo Testamento. Eles criam que o Deus do Antigo Testamento, aqui um D com letra minúscula, era um Deus mau, totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. Muitas pessoas acreditam isso, inclusive hoje em dia. Essa heresia foi formulada por Marcião. Ele cria que o Deus do Antigo Testamento, Jeová, era um Deus inferior, mau e cruel, totalmente diferente do Deus do Novo Testamento, que era um Deus superior, bom e misericordioso. E foi Jeová do Antigo Testamento quem fez o mundo material, esse mundo mau, corrompido, caído, e Jeová também, do Antigo Testamento, que criou o homem imperfeito. Mas o Pai Celeste do Novo Testamento se compadeceu de nós, criaturas de Jeová, e enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar-nos do Deus colérico do Antigo Testamento, em cujas garras atualmente padecemos. Jesus, então, não podia ter nascido de Maria, pois tal coisa o teria feito um súdito de Jeová, mas ele apareceu repentinamente como um homem já adulto. Então, eles negavam a humanidade de Cristo. Assim, para Marcião, Jesus Cristo era Deus manifesto, mas não Deus encarnado. Dessa forma, eles negavam a encarnação e a humanidade de Jesus. E eles ainda afirmavam que, como esse Deus do Novo Testamento é um ser todo amoroso, não haverá juízo final e todos serão salvos, independente de crerem ou não em Jesus. E aqui nós temos as raízes do universalismo.
Se você não sabe, o universalismo é uma linha cristã que crê que no final todos os homens vão ser salvos porque Deus é amor. Irmãos, é interessante nós lembrarmos do versículo de Eclesiastes que diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que nós enfrentamos hoje, nós já vimos isso no passado, e quando nós não conhecemos a história, nós caímos nos mesmos erros que as pessoas já caíram em tempos passados. Então, essa seita pseudo-cristã dizia haver dois deuses diferentes, um do Antigo e o outro do Novo Testamento. Sendo que Jesus era Deus, mas ele não nasceu de Maria, porque senão isso o teria tornado uma criatura de Jeová. Monarquianismo, séculos II e III, negava a plena divindade de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma pessoa, ele foi verdadeiramente homem, mas olha aqui um D minúsculo, ele era um Deus menor. O Espírito Divino, Cristo, desceu sobre o homem Jesus no momento do seu batismo, dando-lhe poder, o qual passou a acompanhá-lo durante o seu ministério terreno. Jesus teve o poder de Deus sendo acrescentado a ele em um processo que poderia ser denominado de deificação, embora ele nunca tenha chegado a se tornar Deus. Assim, como ele foi coberto com honras e poderes divinos, foi considerado como sendo filho adotivo de Deus. Dessa forma, a pessoa de Jesus Cristo não era nem divina, nem tampouco humana, mas ele era um homem dotado de poderes divinos. Portanto, eles negavam a plena divindade de Cristo, crendo que Jesus foi apenas um homem equipado com poderes divinos. Ou seja, ele não era Deus. Modalismo ou sabelianismo, séculos II e III, eles negavam a Trindade. Preste atenção. Eles criam em um único Deus, e que esse Deus se revelou no Antigo Testamento como Pai, se revelou no Novo Testamento como Filho, e na Era Apostólica como Espírito Santo, mas é uma única pessoa. Heresia formulada por Sabélio, teólogo cristão do Egito. Tertuliano foi o primeiro teólogo a formular a doutrina da Trindade. Tertuliano viveu entre 150 e 212 d.C., introduzindo o conceito de que Deus é uma substância e três pessoas, referindo-se à substância como a essência e às pessoas como a identidade de ação que os diferem. Essa que é a doutrina correta da Trindade. Mas os modalistas, para Sabélio, Pai, Filho e Espírito Santo são revelações sucessivas da mesma pessoa de Deus. Assim, no Antigo Testamento, Deus se revelou como Pai, nos Evangelhos, Deus se revelou como Filho, e na Era Apostólica, Deus se revelou como Espírito Santo. Portanto, eles negavam a Trindade, dizendo que não havia qualquer distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos um versículo muito claro que coloca por terra toda essa heresia. A passagem bíblica clássica que contradiz essa heresia é Marcos 1, de 9 a 11, na ocasião do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, uma pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo, e uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer." Então, na ocasião do batismo, nós vemos as três pessoas da Trindade em ação. Nós vemos o Pai declarando do céu, nós vemos o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba sobre Cristo, e nós temos a pessoa de Cristo, ou seja, três pessoas, um só Deus. Isso é que é a Trindade. Se nós crermos nesse tipo de ensinamento, modalismo, então seria ridículo, por exemplo, a oração sacerdotal de Jesus, lá no final do Evangelho de João, porque Jesus intercede ao Pai a nosso favor. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mal. Ora, seria ridículo se fosse uma pessoa só, ele estaria orando para ele mesmo, ele estaria apenas fazendo um teatro. Não, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas um só Deus. Essa é a Trindade. Arianismo, século IV. Heresia que afirmava que o verbo teve um princípio. Essa heresia foi formulada por Ário, presbítero da cidade de Alexandria. Presta atenção, todas essas heresias, elas surgiram de líderes cristãos proeminentes da época. Não era ninguém de fora da igreja e não era qualquer pessoa da igreja, não. Eram bispos, eram presbíteros, eram líderes reconhecidos que vinham com essas ideias diferentes. Então, o arianismo foi formulado por Ário, um presbítero da cidade de Alexandria.
Essa foi talvez a maior heresia cristológica da história da igreja. O lema dessa heresia era: houve um tempo em que o verbo não existia. Como Jesus é chamado de filho, então eles criam que em algum momento da eternidade passada o verbo não existia, e aí passou a existir, e aí então ele se fez carne. Em outras palavras, o verbo teve um princípio, enquanto Deus é sem início. E como o verbo tinha sido criado, ele não era Deus, mas foi a primeira criação de Deus, a mais honrada de todas as criaturas, pois através dele todas as outras coisas foram criadas. Então o verbo criou tudo, mas o verbo também foi criado. Ele é a primeira criação de Deus. Então nós temos aqui a visão tradicional da igreja, que aqui na classe de Deus nós temos o Pai e o Verbo, e na classe de criaturas nós temos o mundo e tudo que foi criado. Mas na visão ariana, só o Pai era Deus, e o Verbo e o mundo estavam aqui nesse segundo patamar das criaturas. Assim, de certa forma, para eles, o Verbo era inferior ao Pai. Isso negava a divindade do Filho de Deus. E, como consequência, segundo eles, Jesus poderia ser louvado, elogiado, pois através dele todas as coisas foram criadas, inclusive nós. Mas Jesus não poderia ser adorado, pois ele não era Deus e apenas uma criatura de Deus. É verdade, a primeira, a mais importante, a mais exaltada, mas ainda assim uma criatura. Então nós temos aqui o arianismo, o verbo não era Deus. O verbo se fez carne, mas o verbo não era Deus. Ele era uma criatura de Deus. A doutrina de Ario punha em perigo o próprio cerne da fé cristã, pois desde o princípio do cristianismo, Jesus tinha sido adorado como Deus. E para combater essa heresia, foi conclamado o primeiro concílio da igreja, o concílio de Nicéia. E, resumidamente, esse concílio manifestou 3 posições teológicas a respeito do Filho. Primeiro, para os arianos radicais, o Filho era diferente do Pai quanto à essência e substância, ou seja, ele não era tão Deus como Deus. A essência ou substância dele era diferente da essência ou substância do Pai. 2, para os moderados, o Filho era semelhante ao Pai quanto à essência ou substância. E 3, para os ortodoxos, o Filho era igual ao Pai quanto à essência ou substância, ou seja, em todos os aspectos, o Pai e o Filho são igualmente Deus. E o terceiro grupo, então, prevaleceu, e um credo foi estabelecido para combater a doutrina ou a heresia do arianismo, o credo de Nicéia. Toda a igreja se reuniu, não havia mais a perseguição do primeiro e segundo séculos, então havia paz depois da conversão de Constantino. Então todos os líderes, os principais se reuniram para debater esse ensino que Ario estava trazendo. E eles chegaram à seguinte conclusão e redigiram um credo. Então, o primeiro concílio da igreja, em 325 d.C., nós temos o credo de Nicéia. Preste atenção. Cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui eles estão combatendo novamente o gnosticismo, porque eles declaram que Deus criou tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. E em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, para que nós humanos, e para nossa salvação desceu e se fez carne, e se fez homem, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, e virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. Agora preste atenção na parte final desse credo. Aos que dizem, pois, que houve quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Universal anatematiza ou amaldiçoa.
E essa palavra católica, ela significa universal. Por quê? Porque todos se reuniram. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ainda não existia. Foi só a partir do século V que a Igreja Católica Apostólica Romana começou a existir. Então, quando nesse credo se usa a palavra católica, não está se referindo ao catolicismo romano, está se referindo à Igreja Universal. Então, nós temos uma maldição colocada sobre as pessoas que dizem que o Verbo um dia foi criado e ele não é tão Deus quanto o Pai. Essa foi a resposta da Igreja como um todo para o arianismo. Atanásio, que participou desse concílio, posteriormente formulou o seu próprio credo, baseado no credo de Nicéia, com 43 afirmativas, sendo que as mais importantes são as seguintes. Então, preste atenção. Atanásio concordou com o credo, mas achou que o credo era muito breve. Então, ele mesmo formulou um outro credo, e nesse credo de Atanásio, nós temos 43 afirmações. E as mais importantes são as seguintes. A fé católica universal é esta, que adoremos um só Deus em trindade, e trindade em unidade, nem confundindo as pessoas, nem separando a substância. Porque uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma, a glória igual e majestade coeterna. Aquilo que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado. O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno. O Filho é Deus, da substância do Pai, gerado antes dos mundos, e homem da substância de sua mãe. O Filho é igual ao Pai segundo a divindade e menor que o Pai segundo a humanidade. Então, nós temos, de uma maneira mais estendida, os princípios do Concílio de Nicéia, que se tornou o credo de Atanásio. Então, o arianismo foi, talvez, a maior heresia cristológica da história da Igreja. E, por incrível que pareça, há grupos cristãos, hoje em dia, que têm essa visão. Eu conheço um grupo aqui em Belo Horizonte que eles creem que Jesus é o Verbo e eles dizem o seguinte: você pode louvar a Jesus, porque Jesus é que criou todas as coisas, mas você não pode adorar Jesus, porque Jesus não é Deus. Nós podemos adorar somente o Pai. Ou seja, Jesus você pode louvar, mas você não pode adorar. Essa é a doutrina ariana do século IV, e isso tem voltado nos nossos dias, por incrível que pareça. No final do nosso curso, nós vamos dar uma série de versículos bíblicos que respaldam essa concepção correta da pessoa de Cristo, ok? Vamos prosseguir. Apolinarismo, século IV, negava a plena humanidade de Jesus Cristo. Heresia formulada por Apolinário, que viveu entre 310 e 390 d.C., bispo de Laodiceia. De modo similar ao monarquianismo, que negava a plena divindade de Jesus, o apolinarismo negava a plena humanidade de Jesus. Combatendo o arianismo, Apolinário enfatizou a plena divindade de Jesus, porém negou sua plena humanidade. Apolinário elaborou uma teologia cristológica segundo a qual o espírito humano de Jesus foi substituído pelo Logos eterno. E ele foi além, afirmando que Jesus não tinha uma alma e espírito humanos. Jesus tinha só um corpo humano, mas uma alma divina. Então, Jesus não era plenamente homem como nós somos. O espírito humano foi preenchido pelo Logos divino e a alma de Jesus era uma alma divina. Ele não tinha uma alma humana como a nossa. Portanto, negava a plena humanidade de Cristo, crendo que Jesus tinha apenas uma natureza, a divina, e que a mesma foi transmutada em carne. Nestorianismo, século V, negava a união da divindade e da humanidade de Cristo em uma só pessoa. Heresia formulada por Nestório, bispo de Constantinopla. Nestório era contra o título Theotokos, ou seja, portador ou mãe de Deus, atribuído a Maria pela Igreja, crendo que esse título exaltava Maria indevidamente. Ele sugeriu o título Christotokos, ou portadora, mãe de Cristo, como mais adequado, querendo dizer com isso que Maria fora somente mãe da parte humana de Cristo. Portanto, Maria era mãe só do Jesus histórico e não a mãe do Filho de Deus.
A partir deste pensamento, ele criou uma doutrina da pessoa de Cristo, segundo a qual as duas naturezas, divina e humana, estabeleciam uma união não literal, mas apenas conceitual, tipo marido e esposa. Então, nós temos aqui não uma pessoa, mas nós temos duas pessoas, uma humana e uma divina. Então, ele dividiu as pessoas de Cristo. Conclusão, as naturezas humana e divina de Jesus eram totalmente separadas uma da outra, resultando em duas pessoas e duas naturezas. Veja que a intenção dele era até boa, mas qualquer desvio da verdade fundamental, ela gera consequências que não são desejadas. Então, ele estava preocupado com um título dado a Maria, que ele cria que a exaltava excessivamente. Então, ele propôs que Maria deu luz apenas ao Jesus humano, ou seja, o Verbo não encarnou ali no ventre de Maria. O Verbo só veio a Cristo depois que ele nasceu de Maria. Então, ele está aqui separando Cristo em duas pessoas, a parte humana e a parte divina. Para resolver essa questão, foi estabelecido o terceiro concílio da Igreja, o concílio de Éfeso. Não vamos tocar nesse concílio, vamos prosseguir. Eutiquianismo, século V. A natureza divina absorveu a natureza humana de Cristo. Então, nós temos aqui uma só pessoa e uma só natureza, porque o que Cristo tinha de humano, ele foi absorvido pelo divino. Heresia formulada por Eutico, monge de Constantinopla. Para Eutico, após a encarnação, as duas naturezas, humana e divina, fundiram-se numa só, a divina. A divindade de Cristo subjugou a sua humanidade, resultando em apenas uma natureza e uma pessoa. Cristo, então, era Deus com aparência humana, não humano realmente. Assim, a natureza humana de Cristo foi reduzida a nada. Em Cristo, segundo Eutico, houve uma fusão, uma mistura das naturezas divina e humana, o que resultou em uma nova e terceira natureza. E por causa dessa heresia foi estabelecido o quarto concílio da Igreja, que produziu o credo de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. O credo de Calcedônia. A igreja primitiva lutava para entender os textos bíblicos que atestavam tanto a divindade de Cristo quanto a sua humanidade. Como duas naturezas poderiam estar unidas em uma pessoa sem qualquer confusão ou diminuição das duas? Como Jesus poderia ser onipotente e ainda assim fraco? Como ele poderia estar no mundo e ainda assim estar presente em todos os lugares? Como ele poderia aprender coisas e ainda assim ser onisciente? A definição de Calcedônia foi a solução para o problema referente às duas naturezas distintas existentes em Cristo, as quais retêm as suas próprias propriedades e, apesar disso, continuam juntas em uma pessoa. Longe de ser o produto do pensamento filosófico grego ou do pensamento especulativo, o credo de Calcedônia é uma definição teológica demandada pela própria Bíblia. O que diz então o credo de Calcedônia? Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade do Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, portadora de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma substância, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho. O unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu.
Esse, então, é o credo de Calcedônia. Este credo foi aceito pelos ramos católico, protestante e ortodoxo do cristianismo, declarando que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, isto é, as duas naturezas de Cristo estão unidas em uma só pessoa. Então, os 4 primeiros concílios da Igreja foram a respeito da natureza e da pessoa de Jesus Cristo, e nós podemos resumi-los da seguinte maneira. O primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., garantiu a verdade que Jesus é verdadeiro Deus. O segundo concílio de Constantinopla, em 381 d.C., não falamos sobre ele, garantiu a verdade de que Jesus é verdadeiro homem. Terceiro concílio, Éfeso, 431 d.C., garantiu a verdade de que, apesar de ser Deus e homem, Jesus é uma só pessoa. E, finalmente, o quarto concílio, o concílio de Calcedônia, em 451 d.C., garantiu a verdade de que, apesar de ser uma só pessoa, Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Irmãos, talvez esse é o curso mais teológico que eu esteja dando para vocês, aqueles que já fizeram outros cursos meus, mas no final a coisa vai ficar clara. Nós vamos dar uma série de versículos que vai deixar bem claro quem Jesus era, que ele era plenamente homem e que ele era plenamente Deus. Agora, como é que nós podemos compreender isso? Isso é impossível, irmãos. A encarnação é um mistério. Nós não conseguimos compreender como Deus pôde se reduzir ao ponto de se fazer carne e habitar entre nós. Então, a encarnação do Verbo é um mistério. Nós, com a nossa mente humana, racional, nós não conseguimos penetrar nesse mistério. Mas o que nós podemos saber de Cristo é o que está revelado na palavra de Deus. E todos esses concílios, eles estão reafirmando o que a palavra de Deus diz. Então, os 4 primeiros concílios da igreja, a igreja se reuniu como um todo para resolver os problemas das heresias que estavam entrando dentro do cristianismo. E todas as heresias, elas atacavam algum aspecto da pessoa de Cristo Jesus. Vamos continuar a história. Século VII, monotelismo, negava a plena humanidade de Cristo. Monotelismo é uma palavra derivada de 2 termos gregos, monos, que significa único, e telema, que significa vontade. Heresia formulada por Sérgio de Constantinopla. Essa heresia afirmava que Cristo tinha apenas uma única vontade, apesar de ter 2 naturezas. Pois se houvessem 2 vontades, elas entrariam em choque. Uma pessoa, 2 naturezas. Mas Cristo não tinha uma vontade humana, ele só tinha a vontade divina. No 6º concílio da Igreja, Constantinopla III, essa doutrina foi condenada como herética e foi declarado que, como em Cristo haviam 2 naturezas, igualmente haviam 2 vontades, embora a vontade humana sempre atuasse em submissão à vontade divina. Preste atenção nesse versículo aqui, João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então, Cristo negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E, da mesma maneira, nós como cristãos, nós fazemos. Nós temos a nossa vontade, só que nós precisamos negar nós mesmos e fazer a vontade de Deus que está dentro de nós, através do Espírito Santo. Então, essa heresia negava a plena humanidade de Cristo. Adocionismo, século IX, negava a legítima filiação de Jesus de Nazaré. A palavra adocionismo, que significa adoção, heresia formulada pelo teólogo Elipando da cidade de Toledo, na Espanha. Essa heresia é uma ramificação do nestorianismo, 2 naturezas e 2 pessoas. Segundo essa heresia, a filiação de Cristo em relação ao Pai era dupla. O Filho de Deus, natureza divina, era filho legítimo do Pai Celeste. E o homem Jesus, natureza humana, tendo se unido ao Filho de Deus, era, por causa disso, apenas filho adotivo. Então, aqui nós, novamente, temos 2 pessoas e 2 naturezas. Uma pessoa e uma natureza, filho legítimo, e outra pessoa e outra natureza, filho adotivo. Isso implicava que em Cristo haviam 2 naturezas e 2 pessoas distintas, sendo uma legítima e a outra adotiva. Socinianismo, século XVI, negava a divindade de Jesus de Nazaré durante a sua vida terrena e negava sua humanidade após a ressurreição. Heresia formulada pelo italiano Fausto Socino.
O autor dessa heresia viveu no período da Renascença e tornou-se provavelmente o primeiro racionalista crítico da teologia. Ele negou a divindade de Jesus por entender que as Escrituras deveriam ser interpretadas puramente com a razão. E a base dessa heresia dizia que Jesus, em sua vida terrena, possuía apenas a natureza humana. E somente após a ressurreição foi que ele recebeu poderes do Pai e se tornou Deus. Então, basicamente, essa heresia diz o seguinte: Jesus, quando estava aqui na Terra, era só humano. E depois que ele ressuscitou, ele deixou de ser humano e ele se tornou Deus. Como nós podemos ver, a maioria, se não todas essas heresias, têm algo lógico, mas contradizem a revelação das Escrituras, e nós vamos ver isso no final. A morte de Jesus na cruz, então, não expiou os nossos pecados, mas teria sido apenas uma prova de obediência máxima ao Pai. Por quê? Porque quando Jesus estava na terra, ele era apenas humano. Ele se tornou Deus só após a ressurreição. E o perdão dos pecados, então, para ele, era alcançado mediante o arrependimento e prática de boas obras. Finalmente, lá no século XVII, nós temos uma assembleia famosíssima chamada Assembleia de Westminster. Em 1º de julho de 1643, uma assembleia de teólogos e civis reuniu-se em Westminster, na Inglaterra. Culminando em fevereiro de 1648, chegaram a essa declaração de fé. Essa é uma declaração de fé muito importante e muito famosa. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo vero e eterno Deus, de uma só substância com o Pai e igual a ele, quando chegou à plenitude do tempo, tomou para si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns a ela, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, de modo que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a deidade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, sem composição ou confusão. Pessoa esta, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contudo um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Essa declaração de fé de Westminster, ela é muito importante e ela rebate todas as heresias anteriores. Mas após o século XVII, nós temos na história do mundo o período do Iluminismo. Era de se esperar que, com o passar dos séculos, houvesse mais luz a respeito das doutrinas cristãs. Mas o Iluminismo e o racionalismo do século XVIII representou, na verdade, um período de retrocesso relativo à verdade divina. Ao defender o uso da razão para a compreensão de todas as coisas, inclusive a religião, o Iluminismo serviu de inspiração para o liberalismo teológico, que surgiria nos séculos seguintes, e que até hoje nós temos isso. Os racionalistas começaram a reinterpretar tudo, inclusive os escritos sagrados, e a remover tudo que não parecesse natural e racional. E assim, todos os componentes milagrosos e sobrenaturais foram retirados da Bíblia e rejeitados como sendo superstição ou mitologia. Então se iniciou a famosa busca pelo Jesus histórico, ou seja, quais eram as verdadeiras características humanas de Jesus quando nós tiramos todas as lendas a respeito dele, quando retiramos a divindade, o nascimento virginal, os milagres, a ressurreição? Esses teólogos queriam descobrir quem era o Jesus histórico, porque como eles não acreditavam em milagres, em nada que não pudesse ser provado pelo racionalismo humano, então eles queriam retirar todas essas para conhecer realmente quem Jesus foi. Esse foi um movimento muito forte na teologia cristã a partir do século XVIII. A seguir, então, vamos descrever as principais correntes teológicas liberais. Então, qual que é o falso Cristo no pensamento teológico moderno do liberalismo teológico? Friedrich Schleiermacher. Para esse teólogo, Jesus era apenas um homem com perfeita consciência de Deus. Ele não era Deus, mas ele tinha perfeita consciência de Deus. Ele negou a história da salvação, negligenciando a morte e a ressurreição de Cristo. Todos esses teólogos que iremos citar são teólogos liberais, e essa doutrina do liberalismo teológico entrou na igreja a partir do século XVIII. Rudolf Bultmann, por meio do método histórico-crítico, ele subtraiu os textos dos evangelhos que se referiam a milagres para se concentrar nos ensinos de Jesus e na sua aplicação apenas na vida humana terrena.
Esse teólogo introduziu o conceito de mito em relação às ações sobrenaturais de Deus descritas nos evangelhos. Para ele, esses mitos não eram mais aceitáveis para a nossa era científica. Segundo Bultmann, na verdade, nós não podemos conhecer quase nada a respeito da vida e da pessoa de Jesus, pois o que chegou até nós são apenas mitos e lendas criadas sobre ele. Chegou a negar não somente os milagres relatados nos evangelhos, mas a própria encarnação do Verbo. Outro teólogo, Paul Tillich, considerou a encarnação do Verbo como uma mitologia de metamorfose. Ele se refere ao dogma cristológico como apenas um conjunto de símbolos. Então, o Novo Testamento apenas é um conjunto de símbolos. Nada daquilo é literal, nada daquilo é histórico. John Hick cria que a encarnação do Verbo ocorreu metaforicamente e não literalmente. Defendeu que a Bíblia não possui autoridade divina absoluta para nós hoje e que o cristianismo está evoluindo e mudando com o tempo. Karl Barth, apesar de enfatizar uma volta aos fundamentos da palavra de Deus, parece que ele suspeitava da real historicidade de Jesus Cristo. Para ele, o Jesus histórico, ou seja, a história de Jesus, não tinha importância nenhuma, mas apenas o encontro pessoal com Deus na palavra de Deus, que estava além ou acima do texto bíblico. Ou seja, para ele, o que tem de importante na Bíblia não são fatos, é que ela nos leva a Deus, e o que é fundamental na fé é esse encontro com Deus. Ou seja, não tem importância nada do que está escrito, tudo aquilo é mito, não há fato nenhum nos evangelhos. E ele dizia que a ressurreição aconteceu apenas na mente e no coração dos discípulos de Jesus. Olha só, gente, que coisa terrível. Para esse teólogo, a ressurreição não foi literal, aconteceu apenas na mente e no coração dos discípulos. Então, esse é o liberalismo teológico que até hoje nas faculdades teológicas é ensinado. A minha formação é em engenharia, mas eu quis fazer um curso de especialização ou pós-graduação em teologia, numa faculdade chamada FAT, aqui em Belo Horizonte. Olha, eu fiquei chocado, porque eram todas essas coisas do liberalismo teológico que se ensinava lá. Eles não criam que Jesus nasceu da Virgem Maria, eles não criam em milagres, eles não criam em nada sobrenatural da Bíblia. Eu fiquei chocado. E muitas universidades teológicas hoje em dia, elas assumem essa visão do Jesus histórico, não o Jesus divino, e do Jesus mito, que realmente aquelas coisas não aconteceram, mas foram apenas mitos e lendas que chegaram até nós na Bíblia. Muito bem, terminamos. Vamos ver um pequeno resumo, então, das heresias pseudo-cristãs, as principais, porque houveram outras, desde o primeiro século até os nossos dias. Gnosticismo cristão. Jesus é um enviado divino, o menor deles, que vai nos ajudar a caminhar em direção de Deus, e ele vai revelar conhecimentos secretos para a gente subir o primeiro degrau em direção a Deus. Docetismo, a palavra significa parecer. Jesus parecia humano, ele não era, na verdade, humano. Ebionismo, Jesus não era Deus, ele era o Messias, ele era um homem extraordinário, mas ele não era Deus. Marcionismo, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, e Jesus não poderia ter nascido de Maria, porque senão ele se tornaria um servo do Deus mau do Antigo Testamento. Monarquianismo, Jesus foi um homem equipado com poderes divinos. Deus foi dando a ele poderes divinos, ou seja, ele não era Deus, na verdade, mas um homem que estava sendo deificado. Modalismo, não existem três pessoas na Trindade, é uma só. Deus se revelou no Antigo Testamento como Pai, nos Evangelhos como Filho e na era da Igreja como Espírito Santo. Arianismo, o Verbo não era Deus, o Verbo foi a primeira criação de Deus, e o Verbo criou todas as coisas. Então, o Verbo, ele está aqui no andar de baixo das criaturas. Apolinarismo, Jesus não tinha uma alma humana como a nossa, só o corpo dele era humano, a sua alma e o seu espírito eram divinos. Nestorianismo, nós temos duas pessoas e duas naturezas separadas. Um é o homem e o outro é Deus. Eutiquianismo, a natureza humana foi absorvida pela natureza divina.
Monotelismo. Jesus não tinha uma vontade humana, a alma dele não era como a nossa. Adocionismo, duas pessoas. O Jesus, homem, foi um filho adotivo e o Verbo foi um filho legítimo. Socinianismo. Jesus era homem enquanto esteve na terra, não era Deus, mas depois de sua morte, Deus o ressuscitou e ele deixou de ser homem e ele se tornou apenas Deus. E, finalmente, o liberalismo teológico, que afirma que o que temos na palavra de Deus, nos evangelhos, são apenas lendas e mitos a respeito de Cristo. E aqui fica um alerta. A grande parte das heresias na história da igreja surgiram de líderes cristãos bem intencionados e sinceros, que realmente criam estar defendendo a verdade do evangelho, porém quiseram compreender a palavra de Deus e o mistério da encarnação do Verbo mais pela lógica humana do que pela revelação das Escrituras. E esse é um perigo no qual todos nós podemos cair se não manejarmos corretamente a palavra da verdade e se não conhecermos bem as nossas Bíblias. Como eu disse, a encarnação do Verbo é um mistério. Nós não conseguimos com a nossa mente finita. O que nós podemos conhecer de Cristo Jesus foi revelado pelas Escrituras. Então, voltamos ao nosso texto base. A primeira parte dele, Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo? O que o mundo fala a respeito de mim? A segunda parte: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E agora vamos entrar finalmente nessa terceira parte do texto. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, para que nós possamos compreender realmente quem Cristo é necessário revelação do alto. E a revelação, irmãos, ela está nas Escrituras hoje. Naquela época não havia escrituras. Deus, o Pai, revelou diretamente a Pedro que ele era o filho do Deus vivo. Mas Deus se revelou através das escrituras. E as escrituras são a revelação que nós temos a respeito da segunda pessoa da divindade, a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Então nós vamos agora entrar na parte final da nossa aula e vamos ver o que a Bíblia, o que as escrituras nos ensinam a respeito de Cristo. A revelação da pessoa de Cristo nas Sagradas Escrituras. Sobre a humanidade de Cristo. Você se lembra que algumas heresias diziam: não, Jesus desceu adulto do céu, Jesus apenas parecia um homem, mas ele não era um homem como nós somos. Então, várias passagens da Bíblia declaram claramente a humanidade de Cristo. A encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. João, ele é muito explícito aqui. Ele diz o seguinte: olha, nós não somente cremos no Verbo que se fez carne, nós apalpamos este Verbo. Ou seja, ele é humano como nós somos humanos. Teve o mesmo corpo que nós temos. As nossas mãos apalparam o Verbo da vida. 1 João 4, 2 e 3, já falamos desse texto também. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Esse não confessa Jesus não confessa que Jesus veio em carne, pois esse é o contexto no qual nós temos essa declaração. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Portanto, todas aquelas heresias que negavam a humanidade de Cristo Jesus, elas não são de Deus. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Irmãos, esse é um mistério profundo demais para a nossa compreensão humana. Esse é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. O corpo humano de Jesus.
Lucas 2,52. E crescia Jesus em estatura diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele cresceu como nós crescemos. Ele era tão humano como nós somos. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. João 4,6. Jesus se cansou, ou seja, ele era plenamente humano. João 19:28, mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Irmãos, um espírito não tem sede, só um ser humano tem sede. Mateus 4:2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Lucas 8:46. Essa é aquela passagem da mulher com fluxo de sangue que disse para si mesma, se eu apenas tocar a Jesus, eu serei curada. E Jesus estava até de costas para ela, ou de lado, não sabemos. Mas Jesus disse, alguém me tocou. Ele sentiu o toque humano. Ele tinha um corpo como o nosso. Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. Irmão, só um ser humano é que derrama lágrimas. Anjos não derramam lágrimas. Deus não derrama lágrimas. Só alguém como nós pode derramar lágrimas. Isso aqui está se referindo a Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A alma humana de Jesus. Lembra de uma heresia dizendo que a alma de Cristo era divina, não era humana? E crescia Jesus em sabedoria, ou seja, ele aprendia as coisas. Irmãos, isso é um mistério. Como Deus onisciente, ele pôde aprender, esse é o mistério da encarnação. Jesus precisava ser semelhante a nós em todas as coisas, e ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Mateus 26:38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Cheia de tristeza até a morte. Jesus tinha uma alma como a nossa. Porque se a alma dele fosse divina, ele não estaria triste até a morte. João 12:27. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para essa hora. A alma de Jesus ficou angustiada. Lucas 7:13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem em Israel achei fé como esta. Mateus 8:10. João 11:35, Jesus chorou. O choro é uma manifestação da alma e da alma humana. Agora vamos trazer os versículos que comprovam a divindade de Cristo. Porque, como vimos, muitas das heresias aceitavam Jesus como Messias, como homem perfeito, mas não criam que ele era Deus. E como eu disse, há grupos judaico-messiânicos que não creem na divindade de Cristo. Como então eles explicam esses versículos que nós vamos colocar aqui? A Bíblia afirma que Jesus é Deus. João 1:1 e 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. O verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Apenas esse versículo já provaria a divindade de Cristo, mas nós temos muitas outras. Filipenses 2:5 e 6. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria se apegar. Jesus existia na forma de Deus. Os discípulos o reconheceram como Deus. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. João 20, 27 e 28. Os discípulos de Jesus creram que Jesus era Deus. E os demônios também o reconheceram como Deus.
Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Marcos 3:11. Jesus se colocou como Deus. Algumas das falsas religiões, como o islamismo e a Legião da Boa Vontade, dizem o seguinte: Jesus nunca disse que ele era Deus. Mentira, nós vamos provar isso com as Escrituras. João 5:17-18. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus agia e falava como sendo Deus. João 10:31-33. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus, ele declarou que ele era Deus, e por isso os judeus queriam apedrejá-lo, porque criam que isso era uma blasfêmia. João 8:24, 28 e 58. Jesus diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, e Jesus aqui está usando o nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, morrereis nos vossos pecados. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Deus. Esse era o nome de Deus do Antigo Testamento. Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, quando ele usa o nome de Deus do Antigo Testamento, ele está declarando que ele é aquele Deus que se revelou no Antigo Testamento. Ele é o grande eu sou. Mais provas de que Jesus é Deus. Jesus perdoou pecados e só Deus pode perdoar pecados. Preste atenção. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Os judeus sabiam perfeitamente que só uma pessoa pode perdoar pecados: Deus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus perdoou pecados, e só Deus pode fazer isso. Também na ocasião em que aquela mulher derramou um bálsamo nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, Jesus disse para ela: por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Lucas 7:47 e 48. Jesus estava ali entre os fariseus e chegou uma mulher pecadora e se prostrou aos pés de Jesus e chorava aos pés dele, e o dono da casa pensava em seu coração: ora, se esse fosse profeta, sabia que essa mulher que está tocando ele é pecadora. Então Jesus, ele fez uma pergunta: olha, fulano, um devia 10.000 a certo credor, outro devia 10 denários. E o credor a ambos perdoou. Qual desses você acha que vai amar mais? E aí ele falou: eu creio que é o que mais lhe perdoou. E aí Jesus deu, então, uma lição de moral naquele homem. Está vendo essa mulher? Eu entrei aqui e você não lavou os meus pés. Ela não para de molhar os meus pés com suas lágrimas. Eu entrei e você não me deu um beijo. Ela não para de beijar os meus pés. Então, Jesus disse: por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Gente, Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Isso declarava que ele era Deus encarnado. Há uma doutrina que, como nós vimos, o arianismo, que inclusive hoje em dia nós temos pessoas que pensam daquela forma. Eles dizem o seguinte: você pode louvar a Jesus, ou seja, elogiá-lo, porque é ele que criou todas as coisas, inclusive nós, mas você não pode adorá-lo, porque ele não é Deus.
Mas na Bíblia nós vemos Jesus recebendo adoração. Mateus 2,11. Entrando na casa, os magos do Oriente viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas. Desde criança, Jesus foi adorado, porque ele era Deus. João 9, 36, 37. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, um cego de nascença, que foi curado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Se Jesus não fosse Deus, ele ia proibir das pessoas adorarem a ele. Lembra lá no final do Apocalipse, um anjo mostrou a João todas aquelas coisas tremendas. E no final, João queria se prostrar para adorar esse anjo. E o anjo disse: não, 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 não faças isso. Eu sou conservo teu e daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Adora a Deus. Então, só Deus pode receber adoração e Jesus foi adorado. Mateus 8:2. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Mateus 9:18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Irmãos, não é à toa que esses versículos estão em nossas Bíblias. A palavra adoração e que Jesus foi adorado. Apocalipse, capítulo 5, aqui é uma prova irrefutável da divindade de Cristo. Jesus ressuscitou e ele subiu aos céus, o Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá, e ele se assentou à destra de Deus nas alturas. E aqui nós temos todas as hostes celestiais adorando tanto a Deus quanto o Cordeiro. No capítulo 5, versículos 12 e 14, diz o seguinte: digno é o Cordeiro. Que Cordeiro é esse, gente? Jesus, que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram o Cordeiro. Não foi o Pai que eles adoraram apenas, eles adoraram ao Cordeiro. E, finalmente, Hebreus, capítulo 1, versículo 6, quando Jesus voltar a este mundo dos céus, Deus vai dar uma ordem a todos os anjos. E o que está escrito aqui vai se cumprir. Hebreus 1, 6. E, novamente, Deus Pai, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Deus, o Pai, vai dar uma ordem a todos os seres celestiais para adorarem ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, o Senhor. Então, como que tem cristãos que dizem que nós não podemos adorar Jesus? Isso é um absurdo. Jesus recebeu adoração, não só na terra, mas nos céus. E não só os homens o adoraram espontaneamente, Deus dá ordem aos anjos que o adorem. Portanto, Jesus é Deus. E, finalmente, terminando a nossa aula, gostaria de citar esse verso de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Esse é um dos versos mais tremendos que eu encontro nas Escrituras a respeito da divindade de Cristo. Preste atenção. Paulo alertando os cristãos daquela época. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo não habita apenas 1/3 da divindade, não, irmãos. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Jesus é Deus. E se nós não tivermos essa revelação desses versículos que colocamos agora no final para vocês, que Cristo é plenamente homem, plenamente Deus, nós não podemos ser salvos, pois um falso Cristo não pode perdoar os nossos pecados. Então, irmãos, nós precisamos ter bem claro estas coisas em nossa mente e em nosso coração, porque dias difíceis estamos enfrentando e todo tipo de heresia vai surgir, mas os nossos olhos precisam ser colocados apenas em Jesus, o homem perfeito e Deus perfeito.
E eu queria recomendar um livro excelente. Esse livro, ele é um achado, ele é pequeno, custa, eu creio que na internet, 30, 40 reais. Se você quiser saber mais detalhes, eu me baseei bastante nesse curso, nessa aula, neste livro, também me baseei em outros livros, mas esse livro, ele é muito importante. Se você puder adquiri-lo, eu recomendo. Quem é este? Controvérsias sobre Cristo ao longo da história. Que Deus nos abençoe, irmãos.